Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente aplaudir a iniciativa da Associação dos Fiscais do município de Joinville, aplaudir também a Câmara de Vereadores de Joinville, na pessoa do seu presidente, o vereador Dinho Nunes, agradecer também e ressaltar a relevância do tema, agradecendo a Associação dos Servidores Públicos do município de Joinville, que também colaborou para que esse evento pudesse ser feito. Não há dúvida alguma de que a capacitação, o processo de aprendizagem é contínuo, ou seja, todos os órgãos municipais, estaduais e também federal, independente de sua função primária, se de legislar, executar ou julgar, deve contribuir para o desenvolvimento do Estado como ser único. Então, e também a vocês, obviamente, que o evento se realiza em prol de vocês, das senhoras, dos senhores, e em razão de vocês, né? Quero agradecer pessoalmente o presidente da Associação dos Fiscais de Joinville, o Miqueias, pelo convite, e espero, em linhas rápidas e breve, né, e sinteticamente, discorrer um pouquinho sobre o papel da Controladoria Geral ou do sistema do controle interno relacionado à Secretaria da Fazenda. Inicialmente, eu quero destacar dois pontos. O papel da Controladoria ou dos sistemas de controle interno, como posto na Constituição Federal, tem status constitucional, ou seja, não decorre da lei orgânica do município ou de uma lei estadual ou municipal, mas é o texto constitucional que determina a sua existência e, consequentemente, o seu funcionamento. E aonde que está previsto isso? Lá no artigo 31, 70 e 74 da Carta Constitucional. Ou seja, trata-se então de algo relevante, em que pese atualmente o sistema de controle interno ou os sistemas de controle interno, está mais atrelado, talvez seja o seu surgimento embrionário, está mais atrelado a verificar, e aí até equivocadamente, porque se detém mais nisso, a verificar como é usado os recursos públicos. Em outras palavras, ele verifica, por exemplo, num relatório de gestão fiscal, os gastos com saúde, se está dentro do limite mínimo fixado pelo texto constitucional, os gastos com educação, se está dentro do limite mínimo fixado pelo texto constitucional, respectivamente, no município, 15% e 25%. Esse é o gasto máximo de pessoal, está lá limitado aos 60%. Ocorre que esse controle, voltando-se para a Fazenda, deve ter outro viés, e para o município também, porque quando você deixa de arrecadar aquilo que tinha direito, se equivale a você gastar mal, não é verdade? Quando você perde aquilo que é seu, por disposição constitucional, já que os tributos têm origem constitucional, só é dividida o quê? A competência tributária
quem é o sujeito ativo da obrigação tributária, aí, mas o status é constitucional de ambas as coisas, do dever de tributar, que não é poder, porque o Estado tem nesse tipo de receita derivada o seu grande montante de recursos, porque ele produz pouco para si mesmo. Então, os municípios, principalmente, né, a sua principal fonte de renda é o ICMS, ganham a quirelazinha do Fundo de Participação dos Municípios, um pouquinho de dinheiro ou de receita aqui e ali, mas a grande fonte de recursos do município é a receita tributária. Em outras palavras, se ele não controlar, se ele não gerenciar esta atividade dele, ele perde recurso. Então, o que diz o artigo 31 da Constituição Federal? A fiscalização do município será exercida por este poder, né, pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelos, abre aspas, sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. Isso dá a ideia de que deve coexistir inúmeros sistemas, mesmo que o órgão seja único, que existe a Controladoria Geral do município, mas que tem um órgão, por exemplo, um questionando, um controlando, gerenciando, auxiliando os atos de pessoal, verificando se o concurso para ingresso foi feito de acordo com os ditames da lei, verificando se os processos licitatórios, se as dispensas de licitação, se as inexigibilidades de licitação estão de acordo com a lei, verificando se os contratos assinados estão sendo executados de acordo com o seu próprio texto, ou seja, de acordo com as disposições contidas no contrato e de acordo com a lei de licitações, verificar se as alterações orçamentárias que o Executivo manda para o Poder Legislativo está sendo realizada de acordo com a Lei 4.320, né, as aberturas de crédito adicional, crédito especial, crédito extraordinário, previsto lá no artigo 41 e 43 da 4.320, estão sendo realizados de acordo com a lei. Verificar se os convênios estão sendo realizados e se as prestações de contas desses mesmos convênios estão sendo feitas de acordo com a portaria 01/97 da Secretaria de Tesouro Nacional e outras normas correlatas. Verificar se a Secretaria de Saúde está cumprindo o seu papel constitucional. E, só a título de exemplo, e também se a Secretaria da Fazenda está cumprindo com a sua função. E aí eu me referi bem, se é a secretaria, porque a atividade fazendária não se resume só na arrecadação, né? Então, se o órgão da Secretaria da Fazenda está trabalhando de forma a propiciar que ingresse nos cofres públicos o que devia efetivamente entrar, que não se perca um centavo, talvez seja um exagero, um preciosismo, né? Mas que não se perca nada, porque na hipótese poderíamos chegar a uma situação que é até paradoxal. É melhor, às vezes, você gastar mal o dinheiro, mas gastar, do que você nem gastar. Porque o dinheiro que ingressa nos cofres públicos e é mal gasto, pelo menos foi mal gasto. Ah, houve superfaturamento, mas foi comprada alguma coisa para a administração pública. E aquele que nem entra? Que houve sonegação, que o crédito prescreveu, que o crédito caducou. Não é pior até? Infelizmente é pior. E parece que todos
todos os envolvidos devem trabalhar visando a evitar essas causas de extinção do crédito tributário, salvo engano previsto lá no artigo 172 do Código Tributário Nacional, visando tutelar lá na origem, proteger lá na origem a receita pública. Outro detalhe que é importante também é o que está previsto lá no artigo 70 da Constituição Federal. 70 único, perdão. E a importância, né? Prestará contas qualquer pessoa física, na melhor redação, né? Pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, aí entra aí a Secretaria da Fazenda, entre os fiscais, entre os secretários, entre os gestores, prestará conta a qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma a obrigação de natureza pecuniária. Ou seja, em decorrência desta disposição constitucional, todos aqueles que arrecadam ou que deveriam arrecadar têm que prestar conta. Não é verdade? Mas, infelizmente, a gente não chegou ainda. É um processo de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento, que todo órgão público passa. E, por incrível, só recentemente que os sistemas de controle interno, ou a controladoria, estão sendo instaladas e postas em funcionamento nos municípios. O texto constitucional é de 1988, não é verdade? E, por exemplo, no nosso município, salvo engano, o sistema de controle interno, a controladoria, foi criado em 2005. Ou seja, decorreu um período de tempo relevante para que fosse criado. Então, o papel dos sistemas de controle interno, com relação à Secretaria da Fazenda, ele tem por objeto, deveria ter por objeto, pelo menos primário, primeira coisa, orientar, quando viável e quando possível, o chefe do Poder Executivo Municipal e também até do Legislativo, porque o sistema é do município e não de um ou do outro poder, podendo até coexistir sistemas de controle interno, um do Poder Legislativo e um do Poder Executivo. Por exemplo, para evitar o quê? Que haja renúncia de receita. Que a lei de responsabilidade fiscal tenta o quê? Coibir. Tem que existir pelo menos uma compensação. Ele tem que verificar se é caso ou não de renúncia de receita. Tem que orientar, assessorar de alguma forma e opinar. Assim como a Procuradoria-Geral opina, a Controladoria ou o Sistema de Controle Interno também tem como opinar no caso da anistia. Por que se está anistiando essa pessoa? É caso mesmo? Essa situação em concreto se adapta perfeitamente ao molde abstrato previsto na lei? Deveria opinar também no caso de remissão, né? É caso efetivamente de remissão, até para auxiliar os fiscais, os servidores da Fazenda, que muitos já faz, que vão a campo garimpar os tributos. E é uma atividade inglória, porque o brasileiro, infelizmente, tem uma cultura equivocada, vamos ressaltar, nem todos, obviamente, de evitar ao máximo pagar tributo. Ele faz de tudo para não ser tributado. Certa vez,
pelo menos consta na Bíblia, que até tentaram a Cristo, né? Foram perguntar a Cristo sobre a licitude de se pagar tributo a César ou não. E qual foi a resposta de Cristo? Talvez até no exercício do controle interno, vamos dizer assim: dai a César o que é o quê? De César. Obviamente que o Estado precisa desses recursos para poder prestar os serviços, justamente aqueles serviços que é imposto pela Constituição Federal: saúde, educação, bem-estar social, realizar algumas atividades. Obviamente que alguma espécie tributária, imposto, não é vinculada a nada, mas ele utiliza esse imposto para poder sobreviver, para poder praticar outros fins. Deveria verificar também, pessoal, a existência efetiva do crédito presumido. Existe mesmo esse crédito? Certa vez, eu fiz uma pergunta, não vou dizer a situação, mas eu quis saber quantas ações de execução fiscal um determinado município tinha e não se soube responder. E aí, José? A gente tem que saber, por exemplo, será que já prescreveu, será que já não prescreveu? Recentemente, eu atuando como advogado, fiz uma exceção de pré-executividade, porque executaram, ainda bem que não vai ser o caso do meu nome, porque o meu nome é único, né? Marcelo Feliz Artigueiro. Uma pessoa que tinha nome idêntico a outra. Que fragilidade de sistema é este, de tal município, que só porque o cara José, vamos perdoar o José, e é só um exemplo, José Paulo da Silva, por exemplo, aí deve existir vários, né? Aí vai executar a pessoa errada, não é verdade? O próprio sistema de informática, ou qualquer outro sistema, tinha que ajudar a Secretaria da Fazenda, a ajudar quem faz o lançamento. E aí é bom ressaltar que a atividade fiscalizatória, arrecadatória, é uma atividade vinculada, até por disposição legal, lá 142 do CTN, é atividade vinculada. Ou seja, não há liberdade. Ocorrido fato gerador, pode ser quem for, chefe do poder que for, que tenha o cargo que tiver, ele vai ter que pagar o tributo. E lá, se a gente for pegar a redação do 142, ele vai ver que uma das últimas coisas que se faz, pelo menos que está na lei, é identificar o sujeito passivo. Ou seja, você verifica se houve o fato gerador, o montante a ser apurado, a legislação aplicável, e por último, você vê o nome do santo que deve pagar. Se inverter essa ordem, primeiro que se desobedece a metodologia da lei. Você pode ser influenciado na situação de, vou estar tributando o meu prefeito, por exemplo. Na verdade, tu ficas numa situação difícil. Por outro lado, pessoal, a atividade do sistema de controle interno na Secretaria da Fazenda, além de acompanhar, ou que, se existisse, né, ou que deve existir dentro de uma atividade tão importante, porque para um município, para um estado, ou até para a União, a meu juízo, não existe secretaria mais relevante, porque todas as outras dependem dela. Ela não é uma secretaria fim para a população, mas para o município é. Como é que o prefeito vai comprar medicamento, vai comprar merenda escolar, obviamente que vem recursos do Fundeb, né, para atender a população, se não tem a atividade fazendária funcionando plenamente? Para o município,
para a pessoa jurídica de direito público interno, ente da federação, a fazenda equivale à Secretaria de Saúde para uma pessoa que está doente, porque é tudo para o prefeito. É ela que põe o dinheiro para dentro para que todos gastem. É ela que vai fazer os relatórios resumidos de execução fiscal e vai publicar. Obviamente que é outra, não é atividade arrecadatória. É ela que vai acompanhar ou vai auxiliar o prefeito nos gastos de educação, saúde, que vai ver. Um exemplo, quem verifica efetivamente se o ICMS que retorna é aquele que deveria retornar? Se o fundo de participação no município está sendo aquele cálculo que o município recebe, é aquilo mesmo. Porque é depositado, a gente não verifica se está certo ou não. A gente presume que quem arrecadou vai depositar a quantia certa, mas se eles errarem? Não é verdade? Se um lançamento for feito equivocado, né, a autoridade pode se equivocar. O fiscal pode, sem querer, coitado, pelo excesso de trabalho, pela pouca qualidade de tempo que tem, até para se aprimorar, porque o tempo que lhe sobra é ele que produz para ele mesmo, é ele que deixa de fazer coisas para se qualificar, é ele que às vezes paga a sua própria faculdade para melhorar a sua qualificação, o que é inconcebível, porque se um fiscal que já tem um curso de graduação quer ter outro curso de graduação, não é possível que não exista sensibilidade no município ou no estado para entender que aquele curso que o fiscal ou que outro servidor da fazenda está fazendo é de relevante interesse público e, inequivocamente, depois que aquele servidor se capacita, a secretaria vai usufruir daquele conhecimento, né? Sem que para isso o município ou o órgão que for tenha contribuído com nada. Então, assim como os médicos, alguns, obviamente, que trabalham no SUS, a atividade de arrecadar dinheiro, de fazer com que o dinheiro ingresse nos cofres públicos, o embate entre a fiscalização e a classe empresarial, a classe industrial, essa atividade é quase como se fosse, como se diz, um sacerdócio. Porque às vezes se o fiscal largar a atividade dele e for prestar uma consultoria, ele vai até ganhar mais. Não é verdade? Ele vai ganhar mais, não vai estar sobre a espada da legalidade, simbolicamente falando, porque qualquer erro, não é dolo, é erro, ele pode estar respondendo um processo administrativo disciplinar, muitas vezes, como eu já vi, por ter entendimento diverso, né? Cada fiscal, se não houver um órgão de uniformização de entendimento, ele pode divergir, assim como cada juiz é uma sentença, e a lei garante essa autonomia, o fiscal também tem o entendimento dele, e obviamente só vai se curvar, e para isso existem os recursos, né, que a própria lei já prevê. O contribuinte que não está satisfeito com o entendimento daquele fiscal, ele vai poder recorrer, no nosso caso, aí para jurate, vai ter os recursos administrativos necessários a salvaguardar o seu direito. Então, já vou concluir, como o crédito tributário, dois grandes problemas que a gente vê, que deve ter uma atuação efetiva para evitar qualquer responsabilização e até para ingressar mais dinheiro público no município ou no estado, deveria ser a primeira coisa a ser atacada, é para evitar tanto a prescrição, né, do crédito tributário, como a decadência. Então, deveria existir um órgão interno, um sistema de controle interno da Fazenda, da Secretaria da Fazenda,
Aí a nomenclatura vai variar de cada município, de cada estado. Os estados geralmente adotam essa, para que evite que o dinheiro público deixe de ingressar, que é pior, a meu juízo, de que tenha ingressado, é um entendimento que é só para fazer uma separação, obviamente, que o dinheiro público, o recurso público tem que ser bem gasto, até em obediência ao princípio da eficiência, que também é imposto à Secretaria da Fazenda. Quando um crédito prescreve, há violação ao princípio da eficiência, não é verdade? Quando um crédito prescreveu, porque a prescrição, pessoal, em toda a matéria, até em direito penal, é uma punição ao Estado. Por exemplo, vamos só citar que é uma coisa pública, o jogador Edmundo atropelou não sei quantas pessoas, 2 ou 3, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e aí foi preso, ficou um dia preso, e foi processado, condenado, e chegou até recurso no STJ. Quando houve uma decisão definitiva, o crime estava prescrito. Então é uma pena ao Estado. O processo tem que ter celeridade para que evite a prescrição. O processo administrativo fazendário ele tem que ser célere, para salvaguardar o direito do Estado, que é também direito de toda a coletividade da sociedade. Quando um crédito prescreve, todos os que pagaram estão sendo apenados, porque eles pagaram naquela mesma situação. E por que isso ocorre? Inequivocamente ocorre, não por culpa, invariavelmente ou necessariamente, dos servidores públicos, que já estão, como se diz, por aqui de trabalho e de mais atividade, e falta de recursos. E ainda não dispõe deste órgão técnico auxiliar para lhe ajudar. Porque se existisse um sistema, assim que um crédito estivesse pronto para caducar, temos que fazer esse lançamento aqui, senão já destacava uma pessoa, evitava que se caducasse. Ou isso aqui vai prescrever, manda lança a CND e pede para a Procuradoria ajuizar a ação, que estamos pela bola da vez. Não é verdade? Até para preservar o próprio Estado. Lato sensu falando, né? Na nossa hipótese é o município. Então, os sistemas de controle interno, pessoal, têm por objetivo o quê? Primário, proteger a sociedade. Secundário, proteger os próprios servidores, que aí estarão, né, mais seguros de sua atividade. Eles vão ter um órgão auxiliar, assim como o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo. A Câmara de Vereadores só julga as contas do prefeito depois de um parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas, que opina pela aprovação ou desaprovação das contas. A mesma coisa, esse sistema de controle interno deve, não é que pode, ele deve existir e deve ajudá-los, e outros órgãos também, não só a Secretaria da Fazenda, de Administração, Gestão de Pessoas, Saúde. Quem que vai aferir a qualidade da saúde? Aferir se a licitação está ferindo algum princípio, se está afastando por exigências descabidas eventuais licitantes, se não tiver um sistema para... E a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, não se quer isso. Quer-se fazer o certo. E, infelizmente, se comete alguns equívocos em razão da limitação do próprio homem. Então, seria isso. Espero que os senhores e as senhoras tenham gostado, elucidado, eventualmente, alguma, não dúvida, né? Mas que eu tenha conseguido ressaltar a importância dessa ferramenta constitucional que foi posta a favor da administração pública, visando tutelar a sociedade. Meu muito obrigado.